Boa noite, amados irmãos. Que bom estarmos aqui outra vez, nessa quarta-feira, para louvarmos o Senhor, mas para buscarmos o Senhor em oração também, e também para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a orar conosco, você na sua casa, eu na minha casa, todos nós, cada um em sua casa, para buscarmos o Senhor em oração. Veja aí, nós temos os nossos pedidos de oração pela família da fé. Vamos orar pela Sueli, pelos irmãos João e Maria das Dores e pelo neto deles que está com dificuldades emocionais. Vamos orar pelo irmão Raul, irmã Marisa, e também, irmão Raul fez um pedido, orar pela irmã Geni. Vamos orar também pela Franciele, que está grávida, pelos irmãos Eudes, Luciene, pelo Vitor, eles me informaram, ele está crescendo, olha que bênção. Vamos orar também pelos irmãos André, Leila e pela Eloá, que também está crescendo, graças a Deus. Vamos orar pelos irmãos em situação de risco na nossa igreja e também pelo irmão Murilo. A gente não sabe, não tem agora, essa semana a gente não teve uma informação do seu estado, mas ele é grave, continua, eu creio, grave, então vamos continuar orando, cremos que Deus pode fazer uma obra. Vamos orar também pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes da nossa igreja. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado a oportunidade que temos de estar aqui. Queremos colocar diante do Senhor a Sueli, mas não somente a Sueli, mas todos aqueles que estão em situação de risco porque estão lutando de frente com o coronavírus. Pessoal que trabalha na área de saúde, pedimos a proteção para eles. Como a Sueli, nossa irmã em Cristo, membro da nossa igreja, pedimos a tua proteção para ela e para suas amigas também. Colocamos o irmão João Nabor, a irmã Maria das Dores e o seu neto em tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor acompanhe esse casal, a sua família e, em especial, o seu neto. O irmão Raul também, a irmã Marisa e a dona Geni, que precisa da sua misericórdia diante do Senhor. Colocamos a Franciele, que está grávida, nas mãos do Senhor. Ela está nesse momento e preocupada, e todos preocupados estamos, Senhor, porque é um momento de risco por causa do coronavírus. Mas pedimos que o Senhor faça uma obra na vida dela, proteja o seu neném, proteja o seu esposo, o pastor Atos.
Colocamos diante do Senhor o Eudes, a Luciene, o Vitor, o André, a Leila e a Eloá. Pedimos que o Senhor abençoe eles nesse processo agora de crescimento, neste processo agora de muito trabalho, mas de muita alegria com os seus bebês. Pedimos proteção, saúde, graça do Senhor. Pedimos também pelos irmãos que estão em situação de risco, os mais idosos da nossa igreja. Colocamos o irmão Murilo em tuas mãos. Nós não sabemos assim agora, neste momento, qual é a sua situação, mas quando ele foi para casa estava numa situação de gravidade. Pedimos ao Senhor, o Senhor estenda a sua mão, sendo sua boa vontade para sará-lo. O Senhor é bom, nós confiamos que o Senhor pode fazer isso. Colocamos as crianças da nossa igreja, mas não só da nossa igreja, mas de todo o nosso país, em tuas mãos. Pedimos proteção, livramento, pedimos que elas possam ter a oportunidade também de ouvir a tua palavra, em nome e no amor do Senhor Jesus. Queridos, após essa oração, queremos louvar o Senhor. Eu quero convidá-lo a louvar ao Senhor. Nós vamos cantar 2 hinos. Cante conosco, adore o Senhor conosco. Esse é um momento em que nós vamos colocar diante do Senhor o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que
tempestade ruge como seu feroz bramir. Quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir. Do trovão o som tremendo faz chover e com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa com fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Desse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa com fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao não fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual o som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa com fragor no vasto mar. Que bom, queridos, que louvamos o Senhor. Ele é o Senhor que está conosco. Por isso queremos ainda nesse momento ter um período de intercessão. Queremos orar por todas as nossas autoridades, as autoridades federais, as autoridades estaduais e as autoridades municipais. Queridos, vamos orar então pelo presidente, pelos ministros, pelos deputados federais, pelos senadores, pelas forças armadas, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, por todos os secretários. Queria convidar você também a orar pela economia do nosso país e pela economia do mundo inteiro, pelos agentes de saúde e pelos agentes de segurança. Orar pelos serviços essenciais, orar também por aqueles que são transportadores, que estão aí, que nós chamamos de caminhoneiros, não é? Vamos orar também por toda a população mundial. Vamos orar, curve sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Pai, queremos colocar diante do Senhor as autoridades federais, as autoridades estaduais, as autoridades municipais. O Senhor sabe, mas nós colocamos diante do Senhor isso. Eles têm muitas decisões difíceis a tomar nesse período. Eles estão fazendo o que podem. Pedimos por aqueles, ó Pai, que não estão se importando muito em fazer pelo povo. Tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia daqueles que estão torcendo contra. Abençoe a cada um. Ajude que a classe política do nosso país, a começar do presidente, possa estar única e exclusivamente pensando no povo, na saúde do povo, na economia do povo. Tenha misericórdia, colocamos eles em tuas mãos, pedimos livramento, pedimos sabedoria, discernimento para agirem, para abençoar o povo do nosso país. Colocamos diante do Senhor também a economia do nosso país e a economia mundial. Esse coronavírus deu um baque na economia mundial, mas nós sabemos que o Senhor está no controle e que o Senhor pode ajudar a cada país
a tomar decisões certas, a fazer investimentos certos, a se ajudarem para que nós possamos nos recuperar o mais rápido possível e o mundo e as pessoas com menor poder aquisitivo não sofrerem tanto. Colocamos, Pai, os agentes de saúde e de segurança, eles estão, ó Deus, trabalhando na linha de frente nesse combate a esse vírus. Pedimos livramento, saúde, tranquilidade, paz, sobriedade para fazerem o seu serviço. Ajuda eles nesse momento, eles têm temor também, eles têm dificuldades, medo, mas o Senhor pode fazer uma obra no coração de cada um deles. Ajuda os cientistas que eles possam descobrir o mais rápido possível uma vacina que realmente seja eficaz no combate a esse vírus. Colocamos diante do Senhor os serviços essenciais, todos aqueles que precisam trabalhar e que estão lá para nos ajudar. Nós que estamos em casa, aqueles que fazem o transporte de medicamentos, de alimentos, de tudo que é necessário para manter o país, as cidades funcionando. Faz uma obra, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, na vida dessas pessoas, abençoe elas. Dá-lhes a oportunidade de ouvirem o Evangelho também. Pedimos por toda a população mundial. Tu sabes, ó Deus, a dificuldade da população, mas o Senhor é bom e o Senhor pode fazer uma obra especial na vida de cada uma dessas pessoas, fazendo com que elas possam encontrar Jesus neste momento difícil. Enfim, colocamos-nos diante do Senhor e pedimos misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-lo a louvar ainda conosco. Louvemos ao Senhor. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo, fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Que bom louvarmos ao Senhor. Grande é o Senhor. Queridos, nós tivemos um pequeno problema técnico, então ao invés de aparecer os pedidos, apareceu a palavra informações aí. Mas eu quero dar-lhe as informações agora, as informações da nossa igreja. Primeiro, domingo agora, dia 26, estaremos estudando o nosso último estudo sobre revitalização da igreja. O tema é Revitalizando a Vida de Oração e o Culto Doméstico. O versículo para memorização é Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Memorize esse versículo, ele é um versículo maravilhoso, não é?
abençoado do Senhor. Queridos, aos domingos eu estou pregando no Evangelho de João. Agora dia 26 será o último domingo do mês de abril que eu vou estar pregando no Evangelho de João. Nessa série sobre comunhão, família, discipulado e então mutualidade domingo. Não deixe de participar conosco às 19h30. A escola dominical que eu falei sobre o estudo de revitalização é às 9h da manhã. E o nosso culto da noite, quando estarei falando sobre mutualidade, é às 19h30. Deus abençoe a sua vida. Eu agora gostaria de convidá-lo para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu queria convidar você, neste momento em que nós vamos estudar a palavra de Deus, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 35. Nós estamos estudando, a cada semana, estamos lendo uma porção da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, estamos explicando e estamos fazendo aplicações. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida, de maneira que você possa ser edificado com a palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35, eu quero dizer que esses versículos de 7 a 35, que nós já estudamos as outras partes, neles nós aprendemos como Jesus, em seu ministério, enfrentou a oposição em meio ao sucesso. Ele estava no auge da sua popularidade ministerial. Por isso, esses versículos de 7 a 35 do capítulo 3 está dividido em 3 partes. Primeira parte é Jesus, rejeitado pela religião, procurado pela multidão, versículos de 7 a 12. Segunda parte, versículos de 13 a 19, a formação da liderança apostólica de Jesus. E a última parte, que é a que nós vamos estudar hoje, é Jesus, exemplo de como enfrentar a oposição. Versículos de 20 a 35. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, para nós lermos esses versículos. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos, versículos de 20 a 35. A sua Bíblia não vai aparecer aí na sua tela esses versículos, você vai precisar ler aí na sua Bíblia a palavra de Deus. Capítulo 3, versículos de 20 a 35. Abra a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-lhes, Jesus disse por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olha, a sua mãe
os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu queria convidá-lo para nós orarmos. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura de sua palavra. Agora, ajuda-nos a explicá-la e também a aplicá-la em nossas vidas, para a edificação e salvação essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, queridos e amados, Jesus, exemplo de como enfrentar a oposição. Mais do que nunca, precisamos aprender e conviver com as críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas. Jesus é o nosso modelo de como enfrentar a oposição. No texto que nós lemos, Marcos 3, de 20 a 35, esse texto mostra como Jesus enfrentou a oposição e críticas em 3 níveis. Primeiro nível, o nível familiar, versículos 20 e 21. Segundo nível, o nível religioso, versículos de 22 a 30. Terceiro nível, o nível social, versículos de 31 a 35. Olhe comigo versículos 20, 21, 31 e 32. Escute ou leia comigo. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. 31. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram a chamá-lo. 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Primeira coisa que esse texto fala é que Jesus estava morando em Cafarnaum. Versículo 20 diz assim: foi para casa. Você acha que Jesus voltou para Nazaré? Não, ele estava morando em Cafarnaum. No capítulo 3, no capítulo 2 do Evangelho de João, versículo de número 1, diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Queridos irmãos, Jesus realmente viveu a maior parte da sua vida em Nazaré da Galileia. Mas quando ele começou a fazer a obra de Deus, quando ele começou a exercer o seu ministério, o ministério messiânico, o ministério do Cristo que ele era, ele mudou-se para Cafarnaum. Por isso o texto diz que ele foi para casa em Cafarnaum, e a multidão se ajuntou lá. Mas os seus familiares ainda moravam em Nazaré da Galileia. Por isso o texto diz: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Versículo 31, os irmãos e as irmãs. O texto é muito claro: irmãos e irmãs. Queridos, Jesus estava morando em Cafarnaum por uma estratégia ministerial. Ele estava morando ali porque dali ele podia sair para pregar em toda aquela região e depois voltar para casa. Mas ele tinha um lar em Nazaré da Galileia. Lá moravam sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, por parte de Maria, porque José era apenas o seu pai adotivo, sendo que Jesus era o único Filho de Deus, por obra e graça do Espírito Santo. Por conta das suas muitas atividades, Jesus e os seus discípulos estavam o tempo todo trabalhando, e eles estavam quase sem tempo de comer. Versículo 20 ainda diz: nem podiam comer por conta da multidão. As atividades, o ensino, a cura, a libertação estava tomando todo o tempo da vida de Jesus e dos seus discípulos, e eles estavam um pouco descontrolados nessa questão da hora de comer. Certa vez Jesus disse que
comer, beber ou alimentar-se para ele era fazer a vontade de Deus. Ele queria dizer, cuidar das pessoas é uma prioridade. Ensinar as pessoas, pregar para pessoas sobre o reino de Deus, curá-las, libertá-las, é uma prioridade. Mas a conclusão a que chegaram os familiares de Jesus é que ele tinha perdido o controle. Versículo de número 21 diz que quando eles ouviram que havia uma grande multidão na casa de Jesus e que eles estavam sem tempo até de comer ou de se alimentar, eles tiraram algumas conclusões. E uma delas foi que ele estava fora de si. Fora de si. Ele tinha perdido o controle. Talvez ele estivesse estressado demais. Talvez ele estivesse depressivo, eles pensavam. Talvez ele estivesse descontrolado, ele estivesse com algum distúrbio emocional, mental. E a decisão que a família de Jesus tomou foi irem lá, saírem de Nazaré e irem até Cafarnaum e levarem ele para Nazaré e assim cuidar da sua saúde. Por isso, versículo 21, segunda parte diz, saíram para prendê-lo. A palavra prendê-lo aí não significa prendê-lo como se prende um marginal, prendê-lo como se prende um humilhante. Não, era como se eles estivessem indo lá para persuadi-lo a voltar para Nazaré, alimentar-se e cuidar de sua saúde. Eles não tinham entendido o propósito do ministério de Jesus e o que estava acontecendo, e as informações talvez tenham chegado distorcidas, mas a ideia era essa, persuadi-lo a voltar. Mas o termo prendê-lo aí, como Marcos escreveu, no grego, também significa que poderiam levá-lo à força se não conseguissem persuadi-lo. Ou seja, talvez tivessem que levar ele numa camisa de força, como hoje nós fazemos com pessoas que perdem o controle das suas faculdades mentais. 3 coisas importantes nós aprendemos aí nesses versículos, irmãos. Primeira coisa, Jesus tinha uma família bem normal. Uma família bem normal. Marcos capítulo 6, versículo de número 3, diz o seguinte, Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Aqui não cita José, o seu pai, porque possivelmente nessa época José já havia falecido. Mas a família de Jesus, pelo texto que nós lemos aqui, era uma família normal. Uma família com pai, com mãe, com irmãos. Uma família em que todos participam dos objetivos comuns. Todos participam da mesma alimentação. Todos adoram ao mesmo Deus. Uma família normal. Gente, às vezes a gente pensa que Jesus não tinha uma família normal. Não. A família de Jesus era igual às nossas hoje, era igual à dos tempos em que ele vivia. Eles eram tão normais que às vezes eles discutiam entre si, às vezes não acreditavam uns nos outros, como aconteceu aqui com Jesus. Eles ouviram uma coisa sobre Jesus, mesmo conhecendo que Jesus realmente não deveria estar com problemas mentais, eles se deixaram convencer porque alguns dos irmãos dele não criam nele. Domingo eu preguei, e no texto que eu preguei do Evangelho de João, diz assim, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então, eles estavam enfrentando esse tipo de crise, porque era uma família normal. Outra coisa importante é que a família de Jesus queria cuidar dele. Veja o versículo 21, diz, estavam querendo fazer a coisa certa de modo errado. Essa é uma paráfrase minha. Eles resolveram empreender Jesus, resolveram trazê-lo, persuadi-lo a não fazer a obra de Deus. O que eu penso é que eles estavam querendo fazer a coisa certa de modo errado. Mas eles queriam cuidar dele. Terceira coisa importante nesse texto
é que Jesus veio formar uma nova família. Eles não tinham entendido que Jesus não estava desconsiderando a sua família, nem dando as costas a ela, nem com problemas mentais, mas ele estava formando uma nova família, a família espiritual. Os versículos de 31 a 35, falam claramente sobre isso. Jesus, quando os seus irmãos e a sua mãe chegaram de Nazaré em Cafarnaum, avisaram para ele que eles estavam lá. E Jesus, então, aproveitou para ensinar sobre essa nova família que ele estava formando, que ele mesmo chamou de a Igreja de Deus. Agora, quando nós pensamos nessa nova família que Jesus estava formando, segundo a vontade de Deus, quais são as características espirituais, né? Quais são as características da família espiritual de Jesus? A família espiritual de Jesus, queridos, é formada por aqueles que fizerem a vontade de Deus dos seguintes modos. Primeiro, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo a Timóteo, né, na verdade, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 3 a 6, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Veja que coisa interessante. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. Essa é uma característica daqueles que querem ou que fazem parte da família espiritual de Jesus. É chegar ao conhecimento ou ao pleno conhecimento da verdade. Segunda característica é entrar na família de Deus por intermédio do Senhor Jesus. Ninguém pode vir ao Pai, ou poderia ir ao Pai, ou pode vir ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Efésios capítulo 2, versículo 18, fala outra coisa sobre isso. Fala sobre essa intermediação de Jesus para se entrar na família de Deus. Efésios capítulo 2, você pode abrir aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo de número 18. Veja o que a palavra de Deus diz. 2:18 de Efésios. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos. Todos os povos, queria dizer o apóstolo Paulo, todas as pessoas. Eu não sei se você lembra de um versículo, João, capítulo 14, versículo 16. Eu sei que pessoas podem recitar esse versículo. Esse é um versículo muito conhecido. João 14, 16. Olha o que a palavra de Deus, 14:6, desculpe. Olha o que a palavra de Deus diz, 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, veja um outro texto para afirmar esse assunto. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 22. Veja o que o escritor aos Hebreus diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua morte, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água. Então, fica para nós muito claro, por esses textos, podia citar outros, que entrar na família de Jesus somente é possível se for por intermédio de Jesus. E a terceira característica
espiritual da família de Jesus, a família que ele estava formando e que hoje está formada, que é a igreja de Deus, e continua sendo acrescentada por pessoas que recebem Jesus Cristo pela fé, é se tornar edifício e habitação de Deus no Espírito. Vamos outra vez lá para a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Olha o que a Bíblia diz muito claramente. Nós lemos o versículo 18 anteriormente, vamos ler de 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados junto com outros, com todas aquelas pessoas que agora fazem parte da família de Deus e que estão entrando na família de Deus para serem morada de Deus em espírito. Então, essas são as características da família espiritual de Jesus. Queridos, Jesus enfrentou essa crise na sua família por causa de sua identidade messiânica, ou seja, porque ele não era apenas o Jesus humano, o irmão de José, de Tiago, de Judas, das suas irmãs, ele não era apenas o filho de Maria e de José, mas ele era o Filho de Deus, o Cristo. E então, por causa da sua messianidade, ele enfrentou essa crise na sua família, mas enfrentou mostrando a eles o objetivo das suas palavras, atitudes e decisões. Disse ele, fazer a vontade de Deus. Veja, versículo de número 35. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aquele que fizer a vontade de Deus. Segunda parte nesses versículos aí é a oposição e críticas no nível glorioso. Nós falamos no nível religioso, nós falamos no nível familiar, agora no nível religioso, versículos de 22 a 30. Uma coisa difícil de ser admitida por políticos e religiosos é que no meio deles, nesse meio da política e da religião, olha gente, é onde vemos o pior e o melhor dos seres humanos. É onde a hipocrisia, a traição, a maledicência, a mentira, o abuso de poder, a avareza e a idolatria encontram um terreno fácil. Porque as pessoas deixam-se dominar pelo desejo de poder, pelo desejo de sucesso, pelo desejo de dar ordens, de dominar. Isso é uma tristeza para a humanidade. Foi justamente nestas duas áreas onde Jesus encontrou maior resistência, oposição e críticas em seu ministério. Os religiosos da época de Jesus chegaram ao ponto de acusarem Jesus de estar realizando, de estar fazendo o que fazia por estar possesso de um espírito maligno. Veja, versículo de número 22, os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Quando Jesus ouviu aquilo, ele respondeu prontamente àquela acusação, aquela crítica, aquela insinuação, mas ele respondeu de forma dupla. Primeiro, Jesus usou um argumento lógico. Jesus disse, um reino e uma casa dividida não subsistem. A crítica destrutiva da oposição religiosa contrariava a lógica. Se um reino está dividido contra si mesmo, se uma casa está dividida contra si mesmo, ela não consegue subsistir. Jesus disse, se Satanás está contra ele mesmo, é um fim. Então, logicamente, aquela acusação não tinha nenhum amparo. Não tinha lógica. Mas a resposta de Jesus também foi com um argumento teológico. Jesus disse que Satanás era o inimigo
valente quando ele contou a parábola. Mas esse inimigo valente encontrava-se sobre a autoridade de um mais valente do que ele. Que não era só valente, era todo-poderoso. É Jesus. Mateus 28, 18, Jesus disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, a Bíblia é muito clara em dizer que a Jesus foi dado todo o poder. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. E em Colossenses capítulo 2, versículo 15, eu gostaria de ler com você, Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. Veja aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo de número 15, diz assim, que quando Jesus foi cravado na cruz, o texto diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus foi vitorioso na tentação, foi vitorioso nos embates da vida, nas discussões, nos argumentos, foi vitorioso na cruz. Por isso, esse é um argumento teológico poderoso. Satanás está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Mas Jesus aproveitou também a oportunidade para fazer uma advertência sobre esse tipo de crítica. Ele chama a afirmação deles de blasfêmia. Blasfêmia. Olha, Jesus fala de um pecado imperdoável. Ele diz assim: blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz que toda blasfêmia, toda palavra que for proferida contra Deus, contra Ele próprio, seria perdoada aos homens. Mas contra o Espírito Santo, não lhe seria perdoada nem nessa vida, nem na eternidade. É por isso que ele chama esse pecado de pecado eterno. Veja o versículo 29 lá, pecado eterno. Que coisa! É uma coisa que não pode ser perdoada. No contexto em que Jesus falou isso, blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente e deliberada de negar que a fonte do poder pelo qual Jesus realiza seus milagres, curas e libertações, não provém do Espírito Santo, mas de Satanás. Em Mateus capítulo 12, versículo de número 32, está bem claro isso. Mateus capítulo 12, versículo de número 32. Mateus capítulo 12, versículo de número 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Olha, isso foi uma palavra muito dura, foi uma advertência muito dura, mas aquelas pessoas precisavam ouvir isso. Precisavam ouvir isso. Não é brincadeira blasfemar contra o Espírito Santo, principalmente naquele contexto. Agora, queridos, nós vemos a oposição e as críticas ao ministério e à pessoa de Jesus no nível social. Vimos no nível familiar, vimos agora no nível religioso e agora no nível social. Versículos 20, 23, 32 e 35 deixam isso claro. Por quê? Porque onde quer que Jesus estivesse, havia sempre uma multidão ao seu redor. Diz o versículo de número 20, a parte B, havia uma multidão, ela estava lá. E Jesus também aproveitou a oportunidade para advertir as multidões que o procuravam, para estarem ali pelas razões certas. Muitas pessoas estavam buscando e procuravam Jesus por razões errôneas. Olha, João capítulo 6, versículos de número 24 a 30, escute esse texto
que o próprio Jesus falou. Ele diz assim, 6, de 24 a 30. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Por que Jesus advertiu aquelas pessoas na multidão e elas fizeram uma pergunta dessa? Porque quando uma boa parte das multidões e das pessoas que estavam tentando seguir Jesus ou que estavam atrás dele, não estavam atrás dele pelas razões certas, para serem salvas por ele, para encontrarem paz com Deus, para encontrarem o Messias, mas estavam atrás do que ele podia fazer por eles, podiam dar a eles. A multidão que estava ali, ela não tinha noção da grandiosidade de quem era Jesus e da sua grandiosa obra. Veja, versículo 20, segunda parte diz que a multidão, e outra vez, se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. Eles estavam lá à procura de cura, à procura de libertação, à procura de coisas humanas, enquanto Jesus queria salvá-los. Eles não tinham noção, por isso que o apertavam daquele jeito. Queridos, no meio daquela gente sentada ao redor de Jesus, diz versículo 32, tem um monte de gente lá. Havia pessoas que, como a sua família, não estavam entendendo a sua missão. Não estavam entendendo. Estavam querendo apenas um curandeiro, alguém que estava ali momentaneamente para resolver os seus problemas. Não estavam entendendo que Jesus estava ali para curá-los, para salvá-los, para libertá-los completamente da pior doença do mundo, o pecado. Queridos, foi preciso Jesus deixar bem claro para a multidão que o seguia, que somente aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em João, capítulo 15, veja o que Jesus disse sobre ser discípulo dele, sobre ser seguidor dele. Capítulo 15, de 14 a 17. Escute. Jesus disse bem claramente: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Que coisa interessante. Seguir Jesus é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é segui-lo no seu amor pelas razões certas. Eu gostaria, depois de nós vermos essa oposição, essas críticas ao ministério de Jesus, no nível familiar, no nível religioso e social, fazer 3 aplicações. Primeira, precisamos entender que quando decidimos fazer a vontade de Deus, nos tornamos alvos de críticas. O filósofo disse: se você não quer ser alvo de críticas, não faça nada.
É verdade. Se você vai fazer a vontade de Deus, se você vai ser um cristão verdadeiro, anunciar a obra de Deus, anunciar o que Jesus fez, pregar o evangelho do arrependimento, da fé, do perdão, da perseverança em seguir Jesus, você vai ser criticado. Você vai ser até, às vezes, ridicularizado por alguns. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ter uma recompensa lá no céu por isso. Então, conscientize a sua família, conscientize-se você também. Nós, como povo de Deus, temos que nos conscientizar. Precisamos entender que quando nós decidimos fazer a vontade de Deus segundo as Escrituras, nos tornamos alvos de críticas as mais duras. As mais duras. Assim como Jesus. Segunda aplicação, os apegados à religião continuam a criticar Jesus e a perseguir a sua igreja hoje. Pense numa coisa. Quem realmente nos persegue? Me parece que os irmãos, ou os falsos irmãos, é quem mais nos persegue. Quem realmente está atrapalhando a obra de Deus? Os incrédulos? Os que não creem em Jesus? Ou os próprios irmãos, traindo uns aos outros, criticando uns aos outros, ao invés de estarem orando, apoiando e ajudando uns aos outros? A igreja de Deus nesse mundo está com um problema. Ela está muito dividida. Mas eu creio que uma das vantagens da pandemia, se é que tem alguma vantagem essa pandemia, mas uma das coisas que ela trouxe para nós é o fato de que podemos nos unir por uma obra. Podemos nos unir com um propósito. Orar uns pelos outros. Pregar o evangelho. Discipular os que precisam ser discipulados. Ajudar humanitariamente todas as pessoas. Queridos, escute. Não nos apeguemos à nossa religiosidade. Nos apeguemos a Cristo. E vamos trabalhar pelo reino do nosso Deus. Se Jesus tivesse se apegado às regras da religião da sua época, ele não teria ido à cruz. Se nós nos apegarmos à religião e às regras da nossa época, talvez, e Deus tenha misericórdia de nós, não encontremos o reino de Deus. Terceira aplicação é que nem todo mundo que diz seguir Jesus está fazendo a vontade de Deus segundo as Escrituras. Nem todo mundo que diz seguir Jesus está fazendo a vontade de Deus segundo as Escrituras, ou a vontade de Jesus segundo as Escrituras. Não se enganem, como eu disse sobre os políticos e os religiosos. Eles são hipócritas, enganadores, disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Há muita gente por aí dizendo que é crente, andando com a Bíblia. Tem gente que sabe mais versículos memorizados do que eu e você. Você sabia disso? Tem gente que conhece bem a história da Bíblia, sabe bem quem é Jesus, mas não segue porque o seu coração é duro, é um hipócrita religioso, um político mentiroso. E às vezes nós nos deixamos enganar por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia da igreja, que nós não nos deixemos enganar por aqueles que dizem seguir Jesus e não seguem. Que o Senhor nos ajude para entendermos que vamos ser criticados, zombados, perseguidos por fazer a vontade de Deus. Vamos ser perseguidos pela própria religião, às vezes pelos nossos próprios irmãos, ou aqueles que nós achamos que são nossos irmãos. Vamos orar, vamos buscar a Deus, para que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado a oportunidade de estudarmos a sua palavra essa noite. Aplique ela em nossos corações. Nos ajude, Deus, a aplicarmos a sua palavra, a entendermos que temos que fazer a sua vontade, mas que se fizermos piedosamente e seguirmos o Senhor piedosamente, seremos perseguidos, criticados, zombados. Ajude-nos, ó Deus, a entender
que não devemos nos apegar às regras da religião, mas às regras da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos os nossos olhos e não nos deixarmos enganar por aqueles que estão tentando destruir a igreja de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu espero você domingo às 9 horas da manhã para estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Tá bom? Se você tem algum pedido de oração, mande para nós agora, né, assim que nós terminarmos, tá bom? Você pode mandar agora, que nós vamos orar. Cada um então vai orar na sua casa, mande nos grupos da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.